estar aqui, estou driblando a minha tempestade, né? Isso é nesse momento agora. Os guarda-chuvas são muito poéticos, né? O meu, por exemplo, a hora que a Nina puxou o lance do guarda-chuva, esse que eu usei é um que eu ganhei da minha avó, que já faleceu. Então, aí tem toda uma simbologia para mim também, né? Da proteção, enfim, eu já começo a filosofar e ver leituras em cima de um monte de coisa. E o da Noemi é incrível, que é só o esqueleto, né? Assim, o que a gente usa para se proteger, então, nossa, é muito. Eu perguntei, depois de pronto, eu mandei para um amigo meu, que é arquiteto, vou dizer as profissões para dizer os olhares, tá? Não pela hierarquia do currículo. Para um da área da saúde, que é meu filho, mandei para minha filha também, que não tem nada a ver com saúde, tem a ver com humanas, e mandei para um administrador, para uma antropóloga, e qual foi outra? E outra arquiteta. O fato é que esse início daí, eu curto muito isso. E estou usando também, que é a fala no escuro, ou seja, o início a gente vai falando e não tem cena nenhuma. E eu acho isso muito legal, porque te leva a pensar, né, assim, da onde está vindo essa voz, o que aconteceu, né? Como é que esses caras estão falando isso, né? Você fica imaginando como é que o cara está no escuro, né? Como é que é. Então, isso eu estou usando e eu acho que isso funciona muito legal, assim, eu fiquei bom gosto, né? Bom, é que eu queria iniciar falando do processo da Laís. Sim, eu achei que o processo também, concordo com a Sol, da Laís, foi uma coisa muito bem direcionada, as pessoas ficaram livres, eu acho que isso é fundamental, assim, né? Nós ficamos livres para fazer essa criação e ela foi acontecendo, né? Ela foi administrando, mas as coisas foram acontecendo por conta de que eu acho que a energia e a forma de ela se colocar nos ajudou bastante e tivemos muita sorte por conta do grupo também, todos a fim de fazer. Isso é muito bom, isso é importante. E aí o nosso trabalho eu vejo da seguinte forma, como um patchwork, né? Uma coxa de retalhos, mas a coxa de retalho, por mais arbitrário que as pessoas comecem a costurar aquilo tem uma lógica, porque se um quadrado não aceitar o outro, uma figura geométrica não aceitar a outra, não existe uma coxa. Então, eu acho que a nossa coxa, que nós fizemos em cena, né? Todas elas vão se encaixando, de uma forma ou de outra, elas se encaixam. E aquilo que não se encaixa, a nossa mente acaba fazendo uma relação ou outra qualquer, ou negando totalmente, mas a nossa cabeça sempre vai fazer alguma coisa, eu acho, assim, né? E é uma quantidade de movimentos e de fotografias muito grande, né? Então, é, o que entender, o que pensar, para mim, né, na minha cabeça, não é de imediato. Eu acho que a gente vai fazendo uma ligação aqui, assiste novamente, né? Mas no momento em que a gente está assistindo, é uma satisfação atrás da outra, porque são movimentos e cenas e detalhes todos diferentes e tal. E isso me causou muito prazer de ficar vendo. Olha isso que legal, olha aquilo que legal, olha aquilo que bacana, olha aquilo que bacana. Então, essa quantidade de coisas, eu acho que... Eu não sei se eu quero entender muita coisa, não. Eu quero mais curtir o que está aparecendo ali, ver as fotografias, ver o rosto, né? Eu não sei por que a bacia e o guarda-chuva da Noemi foi de muito bom gosto. Eu não sei por quê, mas eu achei muito legal. E também cadê a Nina, parabenizar, porque aquela cena do papel picado foi muito, muito legal, assim, muito emocionante. Eu gostei demais. As músicas eu também achei que foram bem pertinentes, assim, eu gostei, achei não, para mim caiu bem para mim, assim, caiu muito legal, né? Eu ia fazendo as curvas com ela, ia acompanhando, e uma coisa muito legal que aconteceu com o Berrante da Sol, isso para mim tem acontecido mais vezes também,
né? De o meu, sem querer, o gesto coincide com o som que está acontecendo. Isso é mais um momento de prazer, assim, que eu fico com muita... É muito gostoso sentir isso. E é isso aí, galera. Eu vejo isso aí. No momento, eu senti essas coisas que foram muito bom. A turma é muito afim de fazer. Eu gosto disso. Isso me atrai muito, de entrar numa turma onde está todo mundo afim de fazer e não tem aquelas desculpas. Ah, não dá, não pude, não aconteceu. Aconteceram. Também fiquei esperando os fotogramas. Eu achei isso uma sacada legal. Não sei se ela... certamente ela fez isso de uma forma... pensada, ela nos alimentou com fotogramas e na hora de você fazer, ela ela nos deu outra coisa e aí nós acabamos indo para um lugar assim e tal. Eu achei isso muito legal, porque com os fotogramas, ok, nós iríamos continuar naquela linha que a gente estava, mas quando ela não deu os fotogramas, eu falei, porra, e agora, né? Então vamos repetir, vamos fazer, vamos inventar. Então eu achei uma estratégia que tirou... Você quer fazer? Quer. Então sai da zona de conforto. Aí ela pegou e jogou outra coisa para a gente trabalhar em cima. E aí foi. E os resultados não são os resultados, né? É isso aí. Valeu, galera! E eu achei interessante o jogo com o outro, né? Então, assim, a gente vê inúmeras possibilidades. Eu senti inúmeras possibilidades. Por exemplo, quando eu peguei a bacia, eu falei, não, essa bacia vai transformar em várias coisas, não vou fazer um objeto só, vai ficar, ela não vai ser uma bacia, ela vai virar várias coisas. Participar do processo para mim foi mais interessante do que ver esse recorte, assim, esse resultado. E aí, falando da apresentação em si, eu estava pensando que pode ser porque eu esteja minha sensibilidade não esteja tão aguçada esses dias, ou até já desde a outra semana por causa do trabalho, enfim, eu não consigo, ou pode ser muito por ser disruptivo, por ser diferente do que eu já tive experiência, eu tive uma dificuldade de ler, de fazer esses sentidos. Muito legal. Adorei ouvir vocês, obrigada, acho que tem uma parte do conhecimento e da nossa experiência que ela é muito enriquecida pelos pontos de vista, né, pelas colocações de vocês. A gente sempre fala que não existe, né, certo e errado, isso que você está falando não está certo, não existe uma cartilha a seguir, não existe um modelo pré-existente a cumprir, né? O que existe é realmente um espaço compartilhado, né? Portanto, plural, de experimentação, né? Nesse contexto que a gente vive, né? Que é um contexto também muito específico e que cada vez mais eu estou entendendo não como estritamente limitador, mas como um contexto que tem algumas características, enfim, que funcionam, né? Que para você operar dentro desse contexto, você tem que começar a entender, né? Como a linguagem, né? A linguagem do computador, você tem que escrever certas coisas e dar play, sei lá, é uma linguagem, né? Uma linguagem técnica. A linguagem do teatro, para você entender e poder operacionalizar dentro dela, você tem que reconhecer certos elementos e começar a experimentar, né? Mas ela, enquanto potência, ela não está pronta, né? Ela não vem com as frases montadas, com os sentidos previamente construídos, né? A gente vai, de alguma forma, estabelecendo aquilo que eu tenho visto e tenho pensado muito a respeito, que a ideia, assim, são modos de existência, né? Porque a gente não faz teatro sozinho, né? Então, tem uma série de perspectivas do teatro, para além do saber fazer técnico, né? De falar bem um texto, de atuar com emoção, que são coisas muito complexas, mas que, ao mesmo tempo, só dentro das experiências
que a gente faz e da possibilidade de refletir sobre as experiências que a gente vive, é que esse campo vai, de alguma forma, também se fortalecendo, se ampliando, conquistando novos horizontes, né? Então, é simples, porque depende de uma atitude pessoal e de um espaço potencialmente aberto para isso, mas é extremamente complexo, né? Porque tá além de ser ou não bem-sucedido, tá além de ter ou não um bom produto, entre aspas, final, né? Tá num lugar muito processual mesmo, né? E que assim, eu sinto que cada encontro nosso, nós vivemos uma performance ou um experimento performático, performativo. Então, é isso, assim, e a gente poderia fazer disso um projeto de pesquisa profundo, assim, que eu acho que daquelas coisas de aprimorar, então, ter o hábito de quebrar o hábito, né? Perceber-se enquanto se percebe algo, né? Enquanto se assiste e vivencia coisas, seja um livro, um filme, uma música, uma exposição, etc., né? E pensar, né, que essa coisa, que a arte ela só existe na relação, né? A arte não é uma ideia fechada, bem acabada, que eu ploft jogo no mundo. Pelo contrário, ela deve ser porosa, né? Ela deve ser porosa, ela deve envolver a minha própria vivência humana subjetiva, né? Ela deve envolver um repertório que eu vou colecionando, que tem a ver com o que a humanidade já produziu, né? Essa herança cultural que a gente tem para absorver, e esse trabalho ele é infinito e deve ser prazeroso. Para mim é muito prazeroso estudar. Ela tem que estar, de alguma forma, conectada com um contexto, né? Então, assim, eu pensava o tempo todo assim, eu falava assim, gente, como é que eu vou propor um negócio? Assim, eu não estou feliz na pandemia, eu tenho momentos de felicidade, os nossos encontros, por exemplo, todos me trouxeram muita felicidade, mas assim, eu estou atravessando essa tempestade, assim, então também é um depoimento meu, assim, tipo, as perguntas que eu fui me fazendo, e que eu fui de alguma forma também traduzindo em material poético e que potencialmente também reverberava, né, mas então, eu acho que, assim, enquanto estratégia de criação, né, também fazendo uma síntese, pegando as coisas que vocês falaram, né, existe, assim, uma prerrogativa de um mergulho nos nossos processos, que é um mergulho ativo, não é para se perder dentro dele, não é para, ai, não sei o que eu estou fazendo, não, é tipo, como eu alimento essa chama, como eu abano essa fogueira para essa fogueira produzir mais calor, como que eu também subverto, surpreendo, trago coisas que não necessariamente são óbvias, mas que não contribuem, né? Então, esse mergulho ativo, esse mergulho criativo, de também ser afetado pelo que o colega trouxe, né? De permitir ser surpreendido. Sempre, sempre. Acho que a escolha do guarda-chuva é uma das pérolas que a gente teve várias, por sorte nada, né? O trabalho de todo mundo, mas assim, eu acho que o guarda-chuva para mim foi a metáfora mais assim pungente dessa tempestade, dessa embarcação furada, desse Titanic que a gente está, e o quanto o precário, o não belo, né? O não interessa. O teatro fala dessas coisas aí. Ali tem uma pista importante, né? Sobre a força do teatro em revelar coisas que normalmente o sistema capitalista simplesmente descarta, né? Acho que a gente pode observar uma coisa que aconteceu no nosso trabalho, que é fazer para a câmera, né? Exemplos, tem muitos. Na maioria das vezes vocês estavam fazendo para a câmera. A oferta da banana quando o Oswaldo come e oferece para a câmera. A Sol quando anda com os óculos no rosto, conversando com a câmera. Mas também tem uma coisa que eu gostaria de ter pesquisado mais, que é fazer com a câmera. Então eu sei que a câmera existe, mas eu não estou fazendo para ela, eu estou fazendo com.
ela está incluída no meu experimento, então eu venho para cá, eu faço aqui, mas eu não estou só aqui, entendeu? Eu acho que é refinando essas possibilidades que a gente ganha também ainda mais musculatura e possibilidades. Eu acho que tem uma coisa do gesto que também se anunciou e que eu acho incrível, e eu faria a minha vida para pesquisar isso, que é a construção gestual de coisas que... Vou dar o exemplo, tá? Para resumir, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Mas tem do exercício do trazer o sim para o corpo, que a Andressa, ela faz a casinha, ela tá brincando com o Oswaldo, e eles estão fazendo uma casinha aqui. Vocês lembram disso? O Oswaldo está fazendo a casinha com o livro, a Andressa está fazendo a casinha com ela e tal. E aí ela pega e desce e faz assim, ó. Trabalha e fica numa coisa de prece, assim. Então, é uma gestualidade que transmutou-se, né? Era uma coisa e virou outra, assim. É um exemplo simples, não é o único, mas eu acho que a gente podia rever todo o vídeo só para pensar a gestualidade e o aprimoramento e as possibilidades. Acho que tem uma questão também muito forte, para além do gesto, né? A questão do corpo, né? O corpo cotidiano, o corpo manipulando objetos e outros elementos, o corpo em pausa viva, o corpo dançando, o corpo em expressões poéticas, acho que a Sol tem vários momentos assim, o corpo em composição com duas telas, né? Tem uma hora que a Sol está em cima, a outra está embaixo, e aí quase que criou ali um corpo super legal. Tudo isso, assim, a gente vai vendo e vai refinando o nosso trabalho, né? E aí eu vou falar do espaço, né? Os espaços que vocês utilizaram, né? Revelar um espaço em movimento, cruzar essa coisa das duas câmeras, sala, corredor, cozinha, espaço externo, espaço interno, o espaço fechado, confinado, espaço aberto, o espaço que revela a rua, a tela, as texturas que esse espaço tem, os objetos, né? Instrumentos musicais, basicamente itens domésticos, mas que também tem esse uso cotidiano, uso não cotidiano, a reformulação, né, o estranhamento desses usos, as cores, os materiais, etc, etc, etc. Então, assim, estou também trazendo as coisas que me vieram nessa assistida, porque eu acho que quanto mais a gente refina nosso olhar, mais acordado a gente está, é um treinamento, mais a gente também vai colocando a nossa máquina para falar, não, mas como que eu faria isso melhor? Como que... Tá? Tudo bem, amores?